Se você tiver a Bíblia, você viu aí, nesse mês a gente vai ter uma série que chama-se Promessas. E o Caetano já mencionou, inclusive ele já leu 2 dos versículos que estão no meu texto na reflexão dessa manhã. Então, se você tiver a Bíblia e quiser acompanhar, eu vou ler o capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses, do versículo 1 até o 19. Esses serão os versos que eu lerei, de 1 a 19. Então, Colossenses 2, de 1 a 19, estou lendo da NVI. Diz assim: quero que vocês saibam quando estou lutando por vocês, quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. E me alegro em ver que estão vivendo em ordem, como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue, pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Okay. Esse é um texto belíssimo, na verdade. Essa carta é uma carta muito bela, pelo menos eu a considero assim, e essa carta eu estava estudando para compartilhar hoje, e me lembrei que o primeiro sermão que eu preguei na minha vida foi na carta aos Colossenses, e capítulo 3, na verdade, de Colossenses, foi o primeiro sermão. Eu lembro que eu na época, eu era adolescente, acho que eu tinha 16 anos, e a igreja na qual eu participava, na época, eles tinham uma espécie de um incentivo para novos pregadores, era assim, uma coisa assim, despertando talentos de novos pregadores.
E aí eu me inscrevi nisso, de alguma forma, alguém me falou que eu deveria participar disso, então tinha lá um dia, num sábado, em que esses novos pregadores pregavam um sermão após o outro, era uma... Assim, e aí desses um seria selecionado para pregar nesse grande evento, e eu fui lá e eu preguei Colossenses 3, peguei um comentário do Richard Sturz, na época, para estudar o texto, e preguei Colossenses 3, nunca vou esquecer disso. Os mortos-vivos era o tema do sermão, e pela misericórdia de Deus, ou então pelo engano dos jurados, eu fui eleito para pregar no evento depois. E aí eu tremi realmente, porque era um grande evento no ginásio do Pacaembu, e tinha lá, sei lá, muita gente, mais do que eu consigo imaginar, e eu tive que repetir a mesma pregação. Mas é isso, essa carta então ficou gravada em mim, eu tenho voltado a ela várias vezes ao longo da minha vida. Ela é uma carta muito prática, e aqui a gente encontra claramente aquilo que parece ser, de muitas maneiras, o formato de instrução paulina, onde Paulo estabelece os princípios, ele estabelece o fundamento, os conceitos, e a partir desses princípios, ele então passa a dar aos seus leitores e ouvintes alguns imperativos, o que seriam algumas ordens, a partir desses princípios, e por causa disso, é assim que vocês devem viver. E a gente encontra isso aqui nessa carta muito claramente. Se a gente ler com atenção, a gente vai ver que, se você ler com atenção, a partir do capítulo 1, do versículo 1, você vai ver que o primeiro imperativo, na verdade, dessa carta, a primeira forma onde Paulo se dirige aos seus ouvintes e leitores, dizendo, olha, portanto, é assim que vocês devem ser, é assim que vocês devem viver, está no versículo 6 do capítulo 2. E a partir daí, então, se você continuar lendo, você vai ver que quase até o final da carta vai ter vários imperativos, ou seja, várias ordenanças, a gente poderia dizer assim, ou várias maneiras que Paulo espera que os seus leitores possam viver, possam colocar em prática o que ele ensinou a partir daquilo que ele ensinou. E o que ele ensinou é lindíssimo. Eu não li aqui, mas no capítulo 1 é belíssimo, quando ele fala da supremacia de Cristo. E por que ele faz isso? Porque os seus leitores estavam correndo o risco de serem levados por doutrinas que não eram boas, por pessoas que já naquela época tinham conceitos e ideias que eram falsos, e que Paulo precisava alertar os seus leitores acerca disso. Portanto, ele diz que o trabalho dele era um trabalho como alguém que lutava. Ele começa no capítulo 2 dizendo assim, eu luto por vocês. No versículo 2 ele fala, eu me esforço para que vocês e todos aqueles que vão ler e receber essa carta que sejam fortalecidos. Então Paulo trava uma batalha, há uma luta que ele trava por seus leitores e ouvintes, pelas igrejas. E é a função do pastor, muitas vezes, além de pastorear, além de orar, interceder, aconselhar, além de cuidar, a função do pastor às vezes requer que ele enfrente lobos, que ele enfrente aqueles que ameaçam o rebanho. E essas ameaças muitas vezes vêm em forma de conceitos e de ideias, que Paulo chama aqui de tradições humanas. No versículo 4 ele diz assim, primeiro ele chama de argumentos que parecem ser convincentes. Argumentos que parecem ser convincentes são, se você estudou ou tiver algum conhecimento de filosofia, são falácias. São argumentos que parecem, à primeira vista, eles parecem ser convincentes, eles parecem ser verdadeiros, mas que não são. São falácias, são enganosos, quando você os analisa. Então, Paulo está falando que a primeira ameaça vem dessa forma, depois, mais adiante, ele vai falar de filosofias vãs e enganosas. Paulo não tinha, muito provavelmente, em mente aqui a filosofia grega, necessariamente não era isso, mas de uma maneira de pensar enganosa e vã, novamente, que era usada para enganar e que se baseava, ele diz aqui, nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo.
E muito provavelmente Paulo estava falando aqui do gnosticismo, que era uma ideia que já começava a ganhar muita força e estava ali, né, não tinha sua forma total, os historiadores vão dizer, mas havia ali já uma semente dela circulando no meio das igrejas e sendo anunciada, e que negava. Basicamente, uma das coisas que o gnosticismo fazia era negar justamente o aspecto da encarnação, do Cristo corpóreo. Por isso, quando ele fala sobre isso, ele vai falar assim, que as pessoas não deveriam ser levadas, né, escravizadas por essas filosofias vãs. Ele fala logo, imediatamente após isso, no versículo 9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Basicamente, Paulo está dizendo, Cristo é Deus encarnado. A plenitude da divindade habita corporalmente nele. Ou seja, isso encerra essas ideias gnósticas que circulam aí. E mais adiante ele vai citar outras duas formas de perigos, lá no versículo 16, ele vai falar que não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Ele está falando aqui, então, de um legalismo também muito presente e ameaçando as comunidades naqueles dias. E mais adiante, no versículo 18, ele fala, não permitam que ninguém os impeça de alcançar o prêmio. E como que essas pessoas fariam isso? Ele diz através novamente, um misticismo que era equivocado. Pessoas que reivindicavam terem visões, ele diz, e pessoas que se orgulhavam disso, e pessoas que estavam, né, envolvidas numa falsa adoração de anjos, ou seja, uma conexão fora do comum. Às vezes a gente vê isso nos nossos dias também, e isso também é uma ameaça à igreja hoje. Então Paulo está preocupado com essa comunidade, Paulo escreve essa carta, Paulo estabelece então ali os fundamentos, e a partir disso ele fala assim, olha, vocês devem viver dessa maneira. E aí nós encontramos aqui a primeira promessa, na verdade, dessa série que a gente quer falar hoje, que é a promessa de uma vida nova. Paulo diz que Deus nos deu uma vida nova em Cristo Jesus. A gente tem vários textos que a gente pode abordar sobre isso, e este é um deles, que fala dessa vida nova. E essa vida nova, ela é possível, em primeiro lugar, porque Cristo é o suficiente. No versículo 9 diz assim, porque em Cristo, eu já citei ele, vou repetir, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é o bastante. Cristo é o suficiente. Naqueles dias, novamente, essas ideias, algumas delas eram sutis, e elas não necessariamente negavam Cristo, mas elas queriam acrescentar algo a Cristo. É como se Cristo não fosse o bastante. É como se, além de Cristo, aqueles cristãos precisassem de outras coisas. E uma forma comum disso era o legalismo, justamente. Olha, vocês, tudo bem, vocês podem crer em Cristo, mas além de Cristo, vocês precisam fazer outras coisas. E uma coisa que perturbava muitas comunidades cristãs naquela época, de uma maneira legalista, era justamente a necessidade da circuncisão, que Paulo vai mencionar mais adiante aqui vão dizer assim, olha, não era só Cristo, não basta só crer em Cristo, mas vocês precisam, evidentemente, os homens serem circuncidados para pertencer a esse povo de Deus, essa família de Deus. Paulo combate isso na sua carta aos Gálatas, Paulo combate isso de certa maneira aqui nessa epístola aos Colossenses. Era algo que era como se fosse uma praga que perturbava os cristãos e as igrejas naqueles dias. Cristo é o bastante, Cristo é Deus pleno, a plenitude da divindade. Isso é uma palavra belíssima, né? Pleroma, é a plenitude, Deus pleno. Se você pensar em algo num copo, numa garrafa, em alguma coisa, completo, tudo. Paulo diz, estava em Cristo. E é por isso que nós declaramos e cremos em Cristo como Deus encarnado. E mais adiante, quando eles estavam formulando os credos da igreja, houve uma batalha ali, justamente por causa dessas falsas ideias, né? E aqueles pais da igreja que trabalharam nas formulações fizeram questão de estabelecer que Cristo é Deus de Deus, é luz da luz, Ele é Deus plenamente encarnado. Então não é como se
ainda hoje em dia algumas pessoas, e até no meio evangélico, costumam acreditar assim, olha, não, eu creio que Cristo é, né, que Jesus é Deus, mas ele deixou de ser Deus quando ele se encarnou. É como se assim, a encarnação, ele deixa de ser Deus, ele abre mão da sua divindade, ele vem aqui, e a intenção às vezes das pessoas parece até ser boa, no sentido assim, não, porque se ele fosse Deus, se ele não fosse só homem quando ele estivesse encarnado, nós não teríamos como imitá-lo. Então ele deixou a divindade de lado, ele se tornou homem, ele fez todas aquelas coisas como homem, porque assim você e eu podemos fazer como ele também, né? Porque como homem a gente pode imitá-lo e fazer e tudo mais. Aí depois ele retoma a sua divindade na sua ressurreição, ascensão. Mas isso é um equívoco. Cristo era Deus encarnado, plenamente Deus e plenamente homem. E essa é a declaração de fé que a igreja tem feito, e é isso que a Bíblia ensina. Então, ele é suficiente para nós, basta-nos, porque ele é plenamente Deus. Ele é vitorioso, ele venceu, ele é o Christus Victor, que triunfou sobre o pecado, a morte e o mal. A gente encontra isso também descrito de uma maneira belíssima por Paulo nos versículos 13 a 15, onde Paulo usa aqui aquilo que era uma imagem muito comum dos seus dias, da entrada em Roma de um general vitorioso. E Paulo usa essa imagem para falar do modo como Cristo venceu, como ele triunfou, como ele foi esse general vitorioso que expôs os seus inimigos a um espetáculo público, triunfando deles lá na cruz. Cristo venceu, mas ele venceu através da sua morte. Ele triunfou oferecendo a sua vida. Ele triunfou morrendo por nós, e ao fazer isso, diz que ele perdoou todas as nossas transgressões, e ele cancelou então a escrita de dívida que havia contra nós, que consistia em ordenanças e que era contrária a nós. Cristo cumpriu a lei, Cristo viveu sem pecado, mas ele morre por nós pecadores, ele oferece a sua vida por nós. Ao fazer isso, novamente, ele triunfa sobre o pecado, sobre a morte e sobre o mal. E Paulo vai dizer que Cristo, ele é suficiente, ele é vitorioso, e ele é o cabeça do corpo, que é a sua igreja. Ele repete isso algumas vezes no texto, e no capítulo 1, no versículo 18, ele diz assim, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Mais claro do que isso não pode haver. Então, Cristo é o cabeça da igreja, significa que Cristo é aquele que dirige as nossas vidas, Cristo é aquele que dirige a igreja. Cabeça, justamente essa ideia, da ideia de ser aquele que governa, daquele que dirige, daquele que dá a orientação. Cristo é esse cabeça da igreja. Então ele está dirigindo as nossas vidas. Isso está nos versículos 9 e 10, onde ele fala sobre Cristo como sendo cabeça. No versículo 19, ele também vai falar sobre aqueles que parecem conhecer a Cristo, mas não estão unidos à cabeça, que é Cristo. Ele fala do corpo aqui. Mas é interessante, no versículo 17, quando ele diz assim sobre as coisas passadas que os legalistas queriam impor sobre os cristãos. Ele está falando festividades religiosas, celebração de luas novas, dias de sábado. Paulo está falando todas aquelas coisas que a gente vai encontrar muitas vezes nas leis cerimoniais. Paulo diz, essas coisas, elas são sombras daquilo que haveria de vir. Elas são sombras da realidade. E ele diz assim, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. É muito interessante que essa palavra realidade, traduzida para nós aqui na NVI e em algumas outras versões, no grego é soma. Na verdade, é o corpo. Novamente, ele está dizendo que Cristo é o corpo. Você tem a sombra, mas Cristo é o corpo. Cristo é o cabeça e Cristo é o corpo. Já imaginou isso? Nós falamos, nós somos o corpo de Cristo. Mas Paulo diz que Cristo é tanto cabeça quanto corpo. Então nós somos corpo de Cristo somente se nós estivermos unidos a Ele. Se nós não estivermos unidos a Ele, não temos como ser corpo, porque Cristo é tanto cabeça quanto corpo, do qual nós, como igreja, fazemos parte quando nós nos unimos a Ele. Cristo é o suficiente,
Cristo basta. Nós não precisamos de nenhum outro. Nós não precisamos de nada mais. Tudo que precisamos é Cristo. Ele basta. No capítulo 1 diz que Ele é a imagem do Deus invisível, que Ele é o Criador. Todas as coisas foram criadas por Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Isso é Cristo. Tudo que você precisa na vida é de Cristo. E parece um chavão o que eu vou dizer aqui, mas é exatamente isso. Se nós tivermos Cristo, nós temos tudo que precisamos. Nós podemos ter tudo que essa vida pode oferecer, e sem Cristo nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós precisamos de Cristo. Cristo é o bastante, Cristo basta. Cristo nos oferece essa vida. A vida é possível, então, por causa de Cristo, porque Ele nos oferece essa vida. Nós recebemos dEle. Ela nos foi dada. Ela não é um mérito. Nós poderíamos gastar um tempão aqui falando sobre essa questão da graça, né? Ela não é um mérito, ela nos foi oferecida gratuitamente. Cantamos sobre isso aqui, inclusive, nessa manhã. Ela nos foi oferecida gratuitamente. Então, Cristo nos deu essa nova vida. Pedro vai falar o seguinte, na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículos 2 e 3, ele vai dizer assim: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Cristo nos deu, nos capacitou, nos habilitou a vivermos uma vida piedosa, Pedro diz. Ele nos deu essa nova vida, Ele nos habilitou a viver assim. E no versículo 10, então, de Colossenses 2, diz: e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Primeiro, Paulo diz que Cristo nele está a plenitude da divindade. Deus pleno habita em Cristo. Depois Paulo diz que se nós estivermos unidos em Cristo, nós recebemos a plenitude. Você consegue mensurar isso? É isso que muitas vezes os cristãos querem dizer quando eles falam que Deus vive em nós. Ou quando Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em nós, que Deus vive em nós. Há uma união tão grande, tão maravilhosa, tão majestosa, que é possível, através de Cristo, que nós estamos ligados à própria divindade. E somos esse corpo de Cristo. Ele habita em nós. E por causa disso, Ele nos capacita a viver uma vida nova. Uma vida que não teríamos condições de vivê-la sem Ele. Não temos condições de vivê-la sem Ele. E isso me faz lembrar de Dallas Willard no seu clássico O Espírito das Disciplinas, um livro fantástico. Infelizmente está esgotado em português, espero que alguma editora volte a publicá-lo e que você que não leu possa ler. Mas Dallas Willard usa uma ilustração muito, muito clara para nos explicar isso. Quando ele fala, escrevendo na época ainda que o grande jogador de basquete norte-americano era o Michael Jordan, e ele fala então das pessoas que olham para um grande atleta como Michael Jordan, ou sei lá, eu não tenho acompanhado basquete hoje, então não sei quem são os grandes hoje, mas né, algum atleta que você olha e que você admira, e que você fala assim, eu quero ser como ele. Quantos de nós, principalmente quando éramos mais novos, né, recebíamos então uma camisa do time favorito, e a chuteira, e tudo mais, e você vai jogar. Eu lembro do meu filho, né, nessa fase, na primeira Copa, que ele ficou decepcionado com 7-1, mas vamos deixar de lado aquele momento. Mas ele então, com toda aquela garra de se vestir como um jogador de futebol e pensar assim, eu tenho o uniforme, eu tenho a chuteira, é da mesma marca e tudo mais, e agora só basta eu ir lá e eu vou jogar como ele. Mas a gente sabe que não é assim. Você não consegue isso. E Dallas Willard fala assim, que essa é a frustração de muitos cristãos. Porque eles pensam que basta ter o nome de Cristo, que basta frequentar a igreja, que basta fazer uma declaração de fé, e que eles vão ser igual a Cristo, como nós cantamos aqui. Mas nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos colocar em prática. Ele nos deu o poder, Ele nos capacitou, mas nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos praticar isso. É como alguém que tem uma boa voz, e que essa voz é identificada, e alguém fala, olha, você tem uma boa voz. Essa pessoa precisa colocar aquilo em prática, ela vai precisar treinar, ela vai precisar aprender a usar essa boa voz para se tornar
um bom cantor ou cantora, ou qualquer outra coisa na vida. Nós precisamos praticar, em outras palavras, a fim de que esse poder de Deus que habita em nós possa ser visto em nossas vidas e em nossas atitudes. Nós não seremos iguais a Cristo somente por declarar isso. Só seremos iguais a Cristo se vivermos. Então, Ele nos deu a capacidade, mas nós precisamos colocar em prática. E é isso que a gente vai ver aqui nesses versículos. É interessante que Ele nos perdoou os pecados, porque uma das coisas que pode nos paralisar é justamente o senso de culpa e de condenação, e para isso então Deus solucionou esse problema. Ele rasgou o escrito de dívida. Tinha um escrito de dívida contra você e contra mim, diz que Ele rasgou, Ele pregou ele na cruz, Ele disse, acabou, está consumado, não existe nada que possa ser usado contra nós. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, nós temos essa declaração de Paulo, portanto não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos justificados, nós somos perdoados, se nós estamos unidos a Cristo Jesus e recebemos esse perdão de Deus. E todas as vezes então que alguém tenta apontar o dedo em nossa direção, Cristo que nos perdoou e que vive em nós, é como se Ele pudesse dizer por meio de nós, o preço está pago, eu paguei o preço. Então nós recebemos isso para que pudéssemos ser livres justamente da condenação, do peso da culpa, porque o peso da culpa nos paralisa. E quando a gente peca, quando você peca, e todos nós pecamos, isso não significa que nós não venhamos pecar, mas quando nós pecamos, João nos diz, nós temos um advogado diante de Deus, o justo, Cristo, aquele que não pecou, mas que entregou a si mesmo por nós, aquele que não tinha pecado, mas que foi feito pecado na cruz por nós, que levou sobre si os nossos pecados. Ele nos justifica diante de Deus, e nós não precisamos mais ficar paralisados, como diz a música do U2, Stuck in a Moment, música antiga, mas talvez você queira procurar no seu aí, aplicativo de músicas e escutá-la e ver a letra. Mas é isso, você não tem que ficar preso, paralisado no momento em que você caiu, pecou, você errou o alvo. Receba o perdão de Cristo, confesse a Ele, fale com Ele, reconheça a sua fraqueza e habite no poder dEle na sua vida. Receba o perdão e viva a vida nova, porque nós temos perdão de Cristo para nós. Então, diante disso, a pergunta que nós temos é a pergunta feita por Francis Schaeffer: como então viveremos? Como viveremos? Paulo estabeleceu princípios aqui de quem Cristo é, daquilo que Cristo fez por nós, quando Ele nos deu essa nova vida, quando Ele perdoou os nossos pecados, quando Ele torna-nos possível viver essa realidade. Como nós viveremos? Os versículos lidos no início desse culto nos mostram como devemos viver. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Continuem a viver nele. Algumas versões mais antigas, as versões de Almeida Revista e Atualizada, ou uma versão mais recente, Almeida Século 21, vai dizer assim: andai nele. Por quê? Porque o verbo grego usado aqui é essa ideia. Ele pode ser traduzido como viver, no sentido de toda a vida, abrangendo toda a vida, mas ele também vem dessa ideia de andar, de você caminhar. E é por isso que então outras versões falam sobre andar. Por exemplo, a NVT diz: continuem a segui-lo. Ou a TEB diz assim: prossegui, pois, o vosso caminho, que é essa ideia de você andar, uma jornada, de você trilhar algo. Como vocês receberam a Cristo, vivam, andem, prossigam adiante. A frase que eu já citei várias vezes aqui, me perdoe citá-la mais uma vez, mas que se tornou célebre do filme Matrix. Por sinal, vai sair um novo filme aí, dessa série, mas a frase do primeiro filme que se tornou bastante conhecida, e eu já citei várias vezes, ad nauseam, corro risco, mas diz assim: há uma diferença entre conhecer o caminho e andar por ele. Há uma diferença entre você ter o conhecimento intelectual e você viver.
E como disse o David Garland, no comentário sobre Colossenses, nesse capítulo, ele diz assim: crença que não tem impacto no modo de vida é inútil. Crença que não muda a nossa vida não vale nada. Não basta então conhecer todos esses conceitos acerca de Cristo, acerca do que Cristo, de quem Ele é, acerca do que Ele fez, acerca daquilo que Ele nos oferece, e não viver isso. É preciso conciliar, como foi divulgado tantas vezes já por tantos teólogos, principalmente aqui na América Latina, em um determinado período, é preciso conciliar a ortodoxia com a ortopraxia. Ou seja, a doutrina correta com a prática correta de vida. É preciso que haja uma conciliação, então, entre fé e prática. Não basta conhecer, é preciso viver a vida. É preciso colocar isso em prática. E é isso que Paulo está dizendo. Como vocês receberam Cristo. Como é que a gente recebeu Cristo? Cristo foi transmitido a nós. A palavra veio até nós. O Evangelho veio até nós. Foi assim que nós recebemos Cristo. Paulo diz aos Romanos: a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Alguém um dia comunicou Cristo para nós. Nos falou do Evangelho. Nos falou quem era Cristo. Nós não sabíamos quem Ele era. Eu gosto da passagem de João, capítulo 9, quando aquele homem que é cego de nascença, ele é curado por Jesus. E aí entra toda aquela disputa dos religiosos acerca daquela cura, porque se deu num dia de sábado, e eles estão tentando saber dele quem foi aquele homem que havia curado, porque eles estão intentando contra Jesus. E eles começam a questioná-lo, e chega um determinado momento, e eles falam assim: esse homem é um impostor. Ele fala: olha, se ele é um impostor, eu não sei, eu só sei de uma coisa, ele me curou. O homem ainda insiste, é como se ele estivesse zombando daqueles religiosos. Ele fala assim: olha, desde o início do mundo não se ouviu nunca de que alguém que era cego de nascença fosse curado, mas esse homem me curou. Então, se ele é um impostor, eu deixo que vocês o julguem. Aí depois, mais adiante, eles insistem, eles querem saber o nome dele. Ele fala assim: ó, eu não sei o seu nome, eu não sei quem que ele era, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Eu era cego e eu vejo, e é isso, Cristo vem a nós, Ele é comunicado a nós, em um determinado momento. Depois Cristo está conversando com esse homem, e o homem fala para Jesus, e o homem não sabia que era Jesus, e Jesus fala assim: você está falando com Ele, eu sou aquele que te curou. E aí ele conhece de fato Jesus ali, e primeiro ele recebe o poder de Deus na sua vida, mas depois ele conhece Cristo, ele sabe quem é aquele por trás do poder, quem é aquele que o curou. E o Evangelho vem a nós dessa maneira. Muitas vezes nós recebemos através do exemplo de algumas pessoas, da fé demonstrada por essas pessoas, do amor, da compaixão, da misericórdia, do seu modo de viver, do modo como elas tratam umas às outras. Nós recebemos então sinais de Cristo. Nós conseguimos perceber alguma coisa especial nessas pessoas, em suas vidas. E isso nos atrai, e nós queremos saber o que é que move essas pessoas. Mas chega um momento que nós sabemos que é Cristo. E quando nós sabemos que é Cristo e ouvimos o Evangelho, então nós estamos aptos a recebê-lo. E aí nossa vida, então, esse processo de conversão e do início de uma nova vida, ele é completo. É assim que nós recebemos Cristo. Nós recebemos Cristo porque Ele é transmitido a nós. Ele foi transmitido a vocês, disse Paulo aqui. Cristo foi transmitido a nós. E por isso nós devemos permanecer então firmados nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé que foram ensinados. É interessante essa palavra ensinados aqui, que é justamente essa ideia da transmissão apostólica, daquilo que Cristo fez por nós. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, porque está escrito, o meu justo viverá da fé. É essa fé que nós recebemos e que nós devemos permanecer nela. Agora, novamente, não é uma fé cega, é uma fé
em uma pessoa, é uma fé em Jesus Cristo, conforme revelado a nós pelas Escrituras. É isso que Paulo diz aos Coríntios no capítulo 15, quando ele fala assim: irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes, permaneçam firmes nisso. Ele diz assim: por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que eu preguei, do contrário, vocês têm crido em vão. Então nós precisamos permanecer firmes nessa mensagem do evangelho que foi transmitida a nós, que é o próprio Cristo. O evangelho é Cristo e Cristo é Deus, a plenitude de Deus. Vivam dessa maneira. Se agarrem a isso, não se apartem disso, não deixem isso escapar de vocês, que ninguém com ensinamentos falsos demovam vocês, retirem vocês desse caminho e dessa crença e dessa fé. Permaneçam firmes. E por último, com o coração sempre agradecido, lembrando que tudo isso é graça de Deus, não é por nós, não é na nossa força, nós não podemos, mas Ele é gracioso, por isso Ele termina transbordando de gratidão. Um coração grato é o sinal de maturidade cristã. Não existe maturidade cristã, não existe cristão maduro sem um coração grato, sem essa habilidade de demonstrar a Deus a gratidão. E a gratidão a Deus é a despeito das coisas que nós não temos. Na verdade, a gratidão ela foca nas coisas que nós já recebemos, e não naquelas que nós ainda não recebemos e não temos. Nós já recebemos muito, e podemos ser gratos por tudo aquilo que Deus fez por nós. É por isso que a gente vai encontrar no finalzinho dessa porção, no capítulo 4, quando ele está terminando esses imperativos, ele vai dizer assim: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Sejam agradecidos. Ou Tessalonicenses 5:16 a 18, onde diz: alegrem-se sempre e orem continuamente, deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. A promessa de Deus é fazer de nós novas criaturas, é nos dar uma nova vida, e Ele fez isso. Ele fez isso ao enviar o seu Filho para viver uma vida nesse mundo, Deus encarnado, plenamente Deus e plenamente homem, sem pecado, mas levando sobre si os nossos pecados, morrendo a nossa morte, ressuscitando ao terceiro dia, nesse ato majestoso de vitória do Cristo vitorioso, que triunfou sobre o pecado, sobre a morte e sobre o mal, e que nos oferece o perdão, e que nos oferece um novo começo, e que nos oferece uma nova vida. É somente nele, é somente por ele, é somente permanecendo nessa fé que nós podemos experimentar o poder dessa nova vida. E quando nós fazemos isso, o mundo ao nosso redor nota, as pessoas percebem, elas veem. É por isso que às vezes alguém que está iniciando nessa jornada e rodeado por pessoas que ainda não sabem o que aconteceu direito, vai dizer assim: existe algo novo em você, existe algo diferente em você, você está mudado, você está diferente, porque Cristo faz toda a diferença, a nova vida que Ele tem para nós. Vamos orar juntos. Deus, eu oro por meus irmãos e irmãs, por essa comunidade presente aqui, por todos aqueles que por algum motivo não estão aqui, mas que estão acompanhando esse culto e que estão ouvindo essa palavra. E eu peço que o Senhor nos ajude, que sejamos pessoas que entendam aquilo que Cristo é e aquilo que Ele fez por nós, que sejamos pessoas que entendam então a nossa nova posição em Cristo, como novas criaturas, como pessoas que foram refeitas, renascidas, que receberam uma nova identidade em Cristo Jesus, que receberam perdão e graça, que foram unidas a Deus por meio de Cristo Jesus, e que possamos viver então à luz disso, que o nosso caminhar, que as nossas escolhas no dia a dia, que as nossas ações possam refletir isso, que possamos viver em Cristo assim como nós o recebemos, pela fé, não por nós, não por nossas forças, nós não podemos, mas Ele pode, através de nós, pela fé nele,
que possamos viver, que nós possamos permanecer então com os nossos olhos voltados para Ele, que não venhamos a abrir mão daquilo que nós recebemos, dessa verdade do Evangelho, dessa mensagem do Evangelho. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu e ressuscitou, que possamos nos agarrar a isso, e que possamos ser o povo da gratidão, de gratos a Deus, gratos por tudo aquilo que o Senhor já fez, gratos por aquilo que o Senhor ainda há de fazer, gratos porque, ó Deus, nós já experimentamos o início das Tuas promessas, mas que ainda iremos experimentar a plenitude delas em nossas vidas, e nós olhamos com expectativa para esse dia. Em nome de Jesus nós oramos e para a Tua glória. Amém e amém.